meditar em Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 23. Romanos 6 e 23 nos diz: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós observamos esse texto, duas classes de pessoas. Primeira, aquela que anda segundo o norte, a vontade da sua própria vida. Aqueles que andam pelo caminho do pecado, escravos do pecado. Aqueles que vivem dominado pelo jugo da escravidão do pecado. Paulo diz que o salário do pecado é. Ele não diz se pode ser, ele diz afirmativamente: é a morte. Dizer para você que esta morte, que o apóstolo estará a afirmar, não é a morte física, porque a morte física é para todos, ou poderá ser para todos. Mas a morte do capítulo de número 6, versículo 23, está para a humanidade que vive no pecado. Então ele divide a humanidade em duas classes: a que vive no pecado e a que vive para Deus. A que vive fazendo a sua própria vontade, achando que essa vontade é a vontade de Deus. E aqueles que vivem realmente fazendo a vontade de Deus. Para aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus, o apóstolo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para uns está a morte eterna, para outros está a vida eterna. E o próprio apóstolo, ao escrever a sua carta à igreja fervorosa, à igreja cristã, à igreja conhecedora da palavra, a igreja de Éfeso, mesmo com todas as suas dificuldades, Paulo diz que o mundo ou a humanidade vivia outrora também mortos nos seus delitos e pecados. Afirmativamente, Paulo está a dizer que a humanidade sem Deus está morta nos seus delitos de pecados, quer dizer, nas suas obras carnais. Ele está morto. Essa morte não é a física, porque você está vivo fisicamente. Mas a morte que a Bíblia nos mostra, ela é morte espiritual. A morte que distancia o homem de Deus. A morte que leva o homem para uma posição totalmente distante de Deus, que a Bíblia declara como declaração: escuridão, trevas. O apóstolo Paulo, ao iniciar o capítulo de número 2, de forma afirmativa ele diz: e Deus deu. Diga comigo: Deus deu. Se não fosse Deus para intervir na história da humanidade, toda a humanidade, passada, presente e futura, estava condenada à morte, nascer, viver e morrer eternamente. Mas a Bíblia nos diz que Cristo Jesus, Ele veio como presente de Deus para a humanidade, para tirar a humanidade desta posição de morta eternamente. Para isto o apóstolo nos diz que ele deu vida a todos aqueles que, ouvindo a mensagem do Evangelho, crer. Diga comigo essa palavra: crer.
É necessário que o homem, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele creia, porque não há outro pelo qual possamos ser salvos, que não seja por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho é essa: Deus nos deu a vida por Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Porque Cristo, aleluia, é a vida de Deus. Nós podemos observar dentro das Sagradas Escrituras, pelo texto que nós lemos de forma muito clara, abrangente, o próprio apóstolo, ele se colocando, ele diz: nós vivíamos noutro tempo, seguindo um curso, um caminho, e esse caminho hoje, a maioria das pessoas da terra estão caminhando nele, parecendo que está tudo muito bem, parecendo que é o caminho certo, que é o caminho correto, que é o caminho da vida, que é o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da verdadeira paz, que é o caminho do verdadeiro amor, que é o caminho da verdadeira vida eterna. Mas não é. Paulo, ao escrever no versículo de número 2, ele diz que esse tempo andávamos segundo o curso a qual o Deus do século, que a Bíblia declara como Satanás, ele dá esse curso para as pessoas, cegando as suas vidas, a sua mente, cegando os seus olhos, para que este não consiga enxergar a luz, que essa luz é Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre Deus e a vida que Ele deu através de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse, nos revela um Deus, não somente criador, mas um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com o bem-estar da sua criatura, um Deus que desde o princípio desejou ter comunhão com a humanidade. E no Jardim do Éden ele tinha essa comunhão, mas a comunhão foi quebrada através da desobediência, através do pecado. Eu quero declarar para você que a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva continua acontecendo com a sociedade atual e todas as elas que virão. A influência do diabo será sempre forte para que este não enxergue a luz que é Cristo. Paulo, ele faz uma definição em Romanos, o capítulo de número 6, sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. Paulo declara que o primeiro Adão, ele pecou no Jardim do Éden. Paulo diz que o segundo Adão, ele veio em vida, ele veio em carne, e ele veio sem pecado, e ele veio para pagar o preço, para dar a sua vida, para que todos aqueles que olhando para ele, crendo nele, não morra como morreu Adão no pecado, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o Salvador. E esse primeiro Adão, representado aí toda a humanidade, aonde eu e você estamos incluídos, caído no pecado, desagradou a Deus, o Criador, o Senhor, o Salvador, o soberano, o eterno. A partir do momento da desobediência, diz a Bíblia Sagrada que o homem se afasta de Deus e corre e vive através de uma vida que ele crê que é a vida correta, certa, mas na verdade é uma vida de escuridão, é uma vida de ilusão, é uma vida que está sendo ludibriada pelo Deus do século, a qual Paulo define no capítulo de número 2. Precisamos crer, precisamos entender que nós, criaturas, que nós, filhos de Deus, nós não estamos sós. A Bíblia fala sobre potestades, a Bíblia fala sobre principados, a Bíblia fala sobre hostes espirituais, a Bíblia fala sobre a influência do mal à humanidade. E esta verdade está explícita na Bíblia Sagrada, e ela é visível, a influência ela é visível. Por quê? Porque tudo que Jesus fez por nós
foi perfeito. Diga comigo, o que Jesus fez por mim foi perfeito. Mas por que a humanidade não enxerga essa perfeição? Se tudo que Jesus fez foi perfeito, por que os homens, por que as pessoas não conseguem enxergar essa perfeição de Deus em Cristo? Se acreditamos que Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, Ele foi o enviado de Deus, se acreditamos que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, por que não aceitamos a Ele? Por que não acreditamos no seu sacrifício vicário no Calvário? Por que não acreditamos que o seu sangue é capaz de nos purificar de todo o pecado? Por que nós corremos atrás de outras coisas maquiadas, fantasiosas, que parecem trazer solução, mas que no fundo não traz solução? Por que só existe um caminho, e esse caminho o próprio Cristo disse: eu sou o caminho? Porque a humanidade ela corre atrás de outros caminhos. Se Jesus, somente Ele é a verdade, por que a humanidade corre atrás de outras verdades? Se Jesus Ele é a vida, por que a humanidade corre atrás de alguma coisa que Ele dê vida eterna? Se Jesus Ele é o caminho, se Jesus Ele é a verdade, se Jesus Ele é o Verbo encarnado, se Jesus Ele é o Filho de Deus, você precisa parar para entender que não há outro homem que possa você encontrar paz, encontrar felicidade, encontrar vida eterna, que não seja por Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Mas sabe por quê? Que a humanidade ela corre atrás de outro caminho, ela corre atrás de outra verdade, ela corre atrás de uma vida que aparentemente ele vai ter. Sabe por quê? É o que Paulo está a nos declarar no texto que nós lemos. A influência do mal, a influência satânica, a influência carnal, a influência do sistema do mundo dominado pelas potestades, dominados pelo príncipe que é chamado Satanás. Ele consegue tirar a visão da humanidade para outra visão. Ele consegue tirar o homem da visão correta, que é Cristo, e dar a ele uma visão embaçada, dar a ele uma visão que parece verdadeira, que parece ser bom, que parece trazer felicidade, que parece trazer riquezas espirituais, que parece trazer vida eterna, mas que na verdade, diz a Bíblia Sagrada, é caminho de morte. O apóstolo Paulo, no versículo de número 3, ele nos diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos. Irmãos, se tem uma coisa forte no ser humano é o chamado desejo. Quando ele quer, ele deseja. Quando a mulher está grávida, ela pede coisas que espantam o marido, coisas que nunca pediu, mas há um desejo na mudança dela por causa da gravidez que faz ela comer algo que ela nunca comeu, desejar algo que ela nunca desejou. O desejo é uma influência tão forte no ser humano, e o diabo sabe disso. Você sabe qual é o maior desejo do ser humano? Normalmente é ser eterno, mas sem precisar passar por Deus, sem precisar estar deixando nada, sem precisar estar deixando a sua forma pecadora de viver, sem precisar deixar a prostituição, sem precisar deixar a sua vida carnal, não precisar nada disso. Ele quer a vida eterna. Segunda coisa que ele quer perdão.
Ele quer perdão. Mas a Bíblia diz que ninguém pode perdoar pecado senão aquele que veio do céu, Jesus Cristo, que perdoa pecado. Mas o ser humano quer perdão de pecado. Terceira coisa que o ser humano quer: paz. Qualquer pessoa dá o que puder dar por paz. Você faz de tudo por paz, para ter paz interior. As doenças hoje tiram a paz das pessoas. As enfermidades que vêm sobre nós, ela vem para nos tirar a paz. Você daria tudo pela paz. Quarto, você daria tudo para ter gozo. Gozo é mais do que alegria. Alegria você sente momentaneamente. O gozo, ele é algo que não está limitado até a possuir alguma coisa. É gozo verdadeiro na sua vida. Você daria tudo para ter. Pois eu quero dizer nessa noite para você que você encontra isto e muito mais na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você já encontrou isso? Glorifique o nome dEle, exalte a Ele, dê a Ele glórias e louvores, porque Ele é. Ele nos deu vida em Cristo. As pessoas querem Cristo, mas querem Cristo da sua forma. Eu quero Cristo, mas eu quero Cristo para Ele ser como eu quero. E eu não quero ser como Ele me pede para ser. A humanidade hoje quer solução da sua vida. E quer rápida. É uma sociedade que tudo que ela deseja tem que ser rápido a solução. As pessoas querem que Deus, Ele desça do céu para resolver o problema dele aqui na terra e depois diga assim: suba de novo, que eu vou viver a minha vida do meu modo, do meu jeito. Jesus Cristo, Ele veio à terra para dizer para as pessoas que as pessoas estavam mortas nos delitos, nos pecados, mas Ele veio para dar vida. Diga comigo: vida, restauração. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, de Atos dos Apóstolos, ele fala uma palavra profunda, quando ele fala sobre a restauração dos últimos dias. Ele fala que Deus tem um dia reservado para restaurar todas as coisas que Ele criou. E essa é a esperança da igreja, a restauração de todas as coisas. Mas para que isto aconteça, é preciso primeiro entender que somos pecadores e que carecemos de Deus. Apóstolo Paulo, nos versículos que nós lemos, nos mostra as características dos mortos. Primeira, aqueles que estão mortos, eles seguem a presente ordem deste mundo. Qual é a presente ordem deste mundo? Não ligue para Deus, não queira conversa com Deus, não escute a mensagem dEle, rejeite a Ele, diga não para Ele e viva a sua vida. Porque você tem muito mais. Porque você pode mais. Você não precisa dar ouvido o que Ele está falando. Segunda característica dos mortos: seguem o príncipe do poder do ar. Versículo 2. Esse príncipe, a Bíblia declara como Satanás. Às vezes as pessoas não gostam dessa declaração afirmativa, mas não dá para enganar, não dá para passar a mão, não dá para maquiar. Eu não posso dizer que essa é uma influência religiosa, não é uma influência dos homens, não, é uma influência do diabo. O capítulo 8 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, o versículo 2, Paulo diz: vocês não devam se conformar com a forma desse mundo. Não aceite o que ele quer ditar na sua vida. E eu pergunto para você, mãe, para você, pai, para você, filho: o mundo quer ou não quer ditar as normas para a família? O mundo quer ou não quer entrar na sua casa e fazer o seu filho desobedecer a você?
O mundo quer ou não quer que a sua filha se acorde e diga: eu sou homem, sendo mulher. O mundo quer ou não quer que o homem se acorde um dia e diga para o seu pai: pai, eu não sou mais homem, eu sou mulher. Essa influência, ela é diabólica. Mas as pessoas querem maquiar. As pessoas querem achar que todos os homens são livres e têm o dever de dar a sua própria opinião e dizer como quer viver, querendo colocar Deus numa caixa de sapato. É por isso que a Bíblia declara que o homem sem Cristo, ele está morto. E essa mensagem, ela se torna impactante, porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Não adianta você maquiar a sua vida. Não adianta você querer colocar aonde o pecado está manchando a sua vida, colocar alguma coisa da religião para maquiar. Não vai adiantar nada. Só Cristo pode mudar a tua vida. Só Cristo pode libertar você. Só Cristo pode te dar vida. Só Cristo te pode levar para o céu. O mundo engana as pessoas. Nós vivemos uma situação muito complexa hoje. Terceiro lugar, o versículo 2 ainda diz que as características dos mortos são aqueles que vivem na desobediência. Você sabe qual é o maior pecado do homem? É o pecado da incredulidade. Depois da incredulidade, todos os demais pecados aparecem, porque ele é o incrédulo. Ele não crê. Ele não consegue abrir o coração, porque o pecado da incredulidade toma conta. E Jesus diz uma coisa muito forte. Escute, jovem, escute, senhor, senhora. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas o Consolador virá. E quando ele vir, ele convencerá. Veja bem, o homem não pode convencer a outro homem. Só o Espírito Santo de Deus convence você. É por isso que você precisa abrir o seu coração para Ele hoje. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus para você. Permita o Espírito Santo te convencer do pecado que você está vivendo. Mas Jesus diz assim: convencer do pecado. Você sabe que pecado é esse que Jesus está falando? Não é o pecado do fumo, não é o pecado da bebida, não é o pecado do adulterar, não é o pecado de falar coisas que não deve, de fazer coisas que não deve. É não. Acima de tudo isso que é pecado, é o pecado da desobediência, da incredulidade. Sabe o que é isso? Eu não creio. Eu não creio nele. Eu não creio em Jesus. Ele fez a multidão abrir os olhos para entender. Aí depois ele diz assim: mas Deus ressuscitou ele. Aí em terceiro lugar ele diz assim: vocês precisam crer nele. Aí a multidão diz: e o que é que eu faço para crer nele? Pedro responde: você precisa se arrepender dos vossos pecados. O pecado da desobediência, da incredulidade, é o maior pecado do homem. Porque ele ouve a voz de Deus, ele vê Deus falando com ele, mas ele diz não. Por isso nessa noite você não vai sair daqui de maneira nenhuma isento da verdade que Deus está falando com você nessa noite. Segundo lugar, Deus nos deu a vida. Por quê? Porque as vontades dos mortos não satisfazem a Deus. Diga comigo: a vontade dos mortos não satisfaz a Deus. Deus não quer conversa com morto. Ele quer conversa com vivos. Por isso ele veio para dar vida, porque todos estávamos mortos. A vida é de Deus. Jesus diz assim para Nicodemos: você precisa entender que precisa ter vida, porque você está morto. Nicodemos diz: eu não entendo isso. Ele diz: você precisa nascer. Aleluia. Aleluia. Nicodemos está vivendo para você. Você precisa viver para Deus. Aí ele está dizendo assim também: olha, ele diz assim:
Você precisa receber a vida que só Deus tem para dar. E essa vida não vem da religião. Essa vida não é minha para você. Essa vida vem do alto. Aleluia. O Espírito Santo quer te dar esse presente nessa noite. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Glória, glória, glória ao nome dele. A igreja dá um aplauso para o Senhor. Exalte a Ele. Glória a Jesus. Deus não quer conversa com mortos, porque os mortos seguem os seus próprios pensamentos. Vou repetir. Deus não quer conversa com mortos, porque os mortos seguem os seus próprios pensamentos. Você sabe um animal chamado jumento? Quando o seu dono quer que ele siga um caminho só, ele põe eu esqueci o nome daquele, de algo que ele põe aqui de um lado, põe do outro. Para quê? Para que ele não veja a direita nem a esquerda. Ele segue o rumo só, o rumo que o seu dono quer. Por ele não ver a direita, a esquerda, nada lhe atrai. Exatamente isso que Paulo está dizendo. O rumo dos seus próprios pensamentos. Aquilo que a sua vista vê e aquilo que os seus pensamentos processam. É por isso que Satanás, ele bate palma. É por isso que ele dá gargalhada quando alguém diz assim: não, Jesus, não, eu quero viver a minha vida. Porque ele sabe que assim como ele é um condenado, ele sabe que ele tem a chance, eu não vou dizer outra coisa a não ser chance, a chance de também você ser um. Mas eu quero dizer que isto Deus não quer para você. O Senhor quer que tu seja livre. O Senhor quer que tu seja um homem distinto de qualquer influência do mal. Tu seja uma mulher que possa levantar as mãos e dizer: eu sei em quem tenho crido. Você possa ser um jovem que abrir a sua boca e diga: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai se levantar a meu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é convicção de fé. Terceiro lugar, o Senhor lhe oferece para você vida. Os vivificados em Deus são aqueles que, diante dos versículos 6 ao versículo de número 10, o apóstolo Paulo fala. No versículo de número 6 ele diz: e Ele nos ressuscitou. Diga comigo: eu sou ressuscitado em Cristo. Nós, todos os homens, poderão passar pela morte física. Todos aqueles que creem em Jesus morreram com Cristo. Morrer. Mas ao terceiro dia, todos aqueles que creem em Jesus ressuscitaram com Cristo. Quem aqui já ressuscitou com Cristo? Aleluia. Quem é ressuscitado com Cristo tem as características de Cristo. Aleluia. Cristo disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aí você pode dizer: eu estou debaixo do poder de Cristo, debaixo da proteção de Cristo. Nada pode me tocar, nada pode me tirar Jesus de mim. O hino que foi cantado: nada pode tirar Jesus de mim. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Mas o Deus desse século, Ele tem um pouco de força, não dado por Deus. Escute isso: não dado por Deus, mas dado pelos homens, que permitem Ele usar a vida deles, que permitem Ele influenciar a vida para não para Deus, que permite Ele cegar a sua mente para não compreender a tão grande salvação de Deus. Queridos, parece um conto do que eu estou falando aqui para você, mas é uma realidade. Assim como eu estou te vendo, você está me vendo. Assim é a vida espiritual. Você talvez não perceba isso no dia a dia, mas eu quero dizer que tem dois mundos, todos dois influenciando a sua vida. Um querendo te levar para a vida eterna,
outro querendo te levar para a morte eterna. Tem um Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem outro que diz assim: viva para você, delicie a sua vida neste mundo, goze de tudo, viva e depois abra a boca e diga: alma, estou satisfeito. Enquanto Cristo diz: não. Cristo diz: a tua vida, ela só tem sentido se eu estiver em você, se a minha vida estiver em você. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem vida, dá glória para Ele, exalte o seu santo nome. Diga comigo: Deus é rico. Não todos nós, Deus é rico em misericórdia. Nesse segundo lugar, diga comigo: Deus me deu a vida com Cristo. Terceiro, diga comigo: me fez, esse aqui é bonito, diga: me fez assentar nos lugares celestiais. Só senta lá quem é vitorioso. Quem é vitorioso, louvado seja o nome do Senhor. Quem vive dizendo não para o pecado, não para a influência maligna, não para Satanás. Não, eu não te quero, eu não sou teu, eu sou de Cristo. A minha vida está guardada em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, nova criatura é, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É o presente de Deus para nós. Diga comigo: em Cristo eu recebi a salvação pela graça. Pela graça. Diga comigo: graça, favor, bênção imerecida. Eu e você não merecíamos, mas Ele deu. Aleluia. Você tem o maior presente, e Deus nessa noite quer te dar o maior presente que um homem na terra pode ter. Aleluia. Ele quer te dar esta vida. É Cristo vivendo na tua vida. Eu garanto para você uma coisa: a sua vida muda quando você deixa Jesus ser a fonte da sua vida. Como a mulher samaritana foi sábia, como ela não perdeu a oportunidade quando ela ouviu Jesus dizer: se tu soubesse quem está falando contigo, era tu quem corria para cima de mim, era tu que pedirias e eu te daria água viva. Oh glória, aleluia. Oh, o presente de Deus está aqui nessa noite para você. Ele nos fez. E eu quero terminar com o versículo de número 10. Quando Paulo ele fala uma palavra linda, ele diz: porque fomos feitos, ou feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas. É preciso deixar o carpinteiro modificar você. É preciso deixar ele criar você novamente, ou recriá-lo novamente. Fica de pé, que eu quero que você diga uma coisa em pé. Arabaxeria de canta. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entende? Alguém que manuseia o barro, que faz vasos de barro. Olhe para mim, por favor, todos. Você entende? Alguém que toma o barro e começa a amassar o barro, e ele vai idealizar aquilo que na mente dele ele acha que é melhor com aquele barro. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos tomou, tomando do pó da terra, Ele formou um ser. Só que aquele ser não via, não movia, não falava, não se movia. Aí Ele disse: precisa de vida. E Deus soprou no homem a vida.
Os seus ouvidos passaram a ouvir. Os seus olhos passaram a enxergar. A sua boca passou a falar. Os seus braços passaram a se locomover. As suas pernas fizeram ele andar. O seu cérebro passou a processar. E ele entendeu: eu tenho vida. Eu entendo as coisas. Eu compreendo as coisas. Eu tenho vida. Eu quero dizer para você que é isto que Deus quer fazer com você. Ele quer te dar a vida para você compreendê-la. Ele quer te dar a vida para que você não viva sem vida, sem ouvir Deus, sem falar com Deus, sem enxergar Deus, sem compreender Deus, sem andar para Deus, sem abraçar a Deus, sem compreender o reino de Deus. Não é isso que Ele tem para você. Diga comigo: eu sou. Não, mas diga bonito: eu sou o poema de Deus. Você sabe o que é um poema? É a inspiração daquele que escreve nas suas letras as melhores palavras, para que haja uma rima. Deus, quando te fez, Ele fez para que você venha rimar. Você é o poema de Deus aqui na terra. A tua linguagem não pode ser tua, tem que ser a de Deus. Você só tem rima, só tem gosto, só tem sabor se da tua boca sair aí a rima de Deus, a fala de Deus, o gozo de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus. Segundo, diga comigo: eu sou a arte de Deus. Você é o melhor que Deus fez. Aleluia. Você é o melhor que Deus fez. De tudo na terra que Ele criou, a coisa mais bela é você ver o mar. É você ver ele naquela fúria, mas ele aumenta as ondas e logo ela quebra. E ela volta, porque Ele deu ordem para que isso acontecesse. Coisa bela é você indo viajando e olhar para as montanhas e você imaginar: o que fez isso é grande, é mais poderoso. É você ver os pássaros cantar. É você ver os peixes andar milhares de quilômetros, saindo de uma região tão distante e vindo para uma região que eles consideram mais quente, sem ninguém dar uma bússola para eles, porque eles são guiados pelo Criador. É você ver os pássaros saindo do Brasil para outra região da América do Sul. Ninguém diz para ele: está na hora. Eles já sabem, porque Deus fez assim para eles. Eu quero dizer que Deus quer fazer isso com você também. Ele quer guiar você. Ele não quer que você viva para você no seu rumo próprio, mas Ele quer que você tenha um rumo: Cristo Jesus.